Boa noite a todos. Aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Sejam todos bem-vindos. Como é que tá o som aí embaixo? Atrás? Tá tudo ok? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar então. Pedir a todos que elevem o pensamento. Senhor Deus, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui presentes, encarnados, para darmos início a mais um trabalho no plano material. Que todos aqueles que estejam aqui presentes, ou em espírito, ou aqueles que estejam assistindo em suas casas, em seu trabalho ou em qualquer ambiente que esteja, que todos sintam o amor de Deus presente nesse momento em cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma noite de muita luz e muita paz. Sejam todos bem-vindos. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo de hoje é o capítulo 17. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E o item 16. Reconhece-se o cristão por suas obras. Eu vou fazer a leitura do Evangelho e depois a gente começa o comentário, tá bom? Que é essa a dinâmica daqui da casa. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa fala do Mestre, vós todos que rejeitais a doutrina espírita como obra do demônio. Abre vossos ouvidos, porque é chegado o momento de ouvir. Basta estar vestindo o uniforme do Senhor para ser um servidor fiel? Basta dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis por suas obras. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, nem uma árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que a árvore do cristianismo deve produzir? Árvore poderosa, cujos ramos espessos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigou todos os que devem colocar-se em torno dela? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, como faz há muitos séculos, prega sempre essas virtudes divinas. Ele procura espalhar seus frutos, mas com poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são ruins. Eles quiseram afeiçoá-la à sua ideia, quiseram modelá-la conforme suas necessidades. Talharam-na, cortaram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem mais maus frutos, mas também não produzem mais nada. O viajante sedento que para sob sua sombra para procurar o fruto de esperança que lhe deve trazer a força e a coragem, não vê senão ramos áridos, pelos quais se pressagia a tempestade. Em vão, ele pede o fruto da vida à árvore da vida. As folhas caem ressecadas. A mão do homem tanto as manejou que acabou por queimá-las. Abre, portanto, vossos ouvidos e vossos corações, meus bens amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convoca a cuidar dela com amor, e então, novamente, havereis produzir em abundância seus frutos divinos. Tornai a deixá-la como Cristo vos deu, não a mutileis. Sua imensa sombra quer estender-se sobre o universo. Não encurteis seus ramos. Seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajante sedento,
que quer atingir o objetivo. Não apanhei esses frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer, de tal forma que não sirvam a mais ninguém. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, assim como os há do pão material. Não vos coloquei entre estes. A árvore que produz bons frutos deve espalhá-los para todos. Ide, pois, procurai aqueles que estão sedentos. Trazei-os debaixo dos ramos da árvore e partilhai com eles o abrigo que ele vos oferece. Não se colhem uvas sob espinhos. Meus irmãos, afastai-vos, pois, daqueles que vos chamam para apresentar-vos espinhosos arbustos do caminho, e segue aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, já o disse, e suas palavras não ficarão ultrapassadas. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida derrame seu fruto sobre vós, com abundância. Crede e orai. Simeão Bordeaux, 1863. Como já foi dito, o tema de hoje é o capítulo 18, muitos são chamados e poucos escolhidos, e o item 16, reconhece-se o cristão pelas suas obras. O trabalho aqui do Luz Harmonia normalmente é guiado pelos espíritos da casa, e eles pedem para a gente, em determinado tema, seguir um enfoque. E o enfoque de hoje é voltado para o bom espírita é um bom cristão. E aí a gente para pensar e para refletir sobre como é que a gente pode ser considerado um bom espírita ou um bom cristão. A gente pode seguir, por exemplo, exemplos de encarnados que estiveram aqui na Terra, como Bezerra de Menezes, que ainda estão aqui na Terra, como Divaldo Franco, ou como Chico Xavier, que já partiu. Mas a gente também pode seguir, independente de ter sido espírita ou não, exemplos de pessoas que, pelas suas obras, fizeram e demonstraram ser verdadeiros cristãos. Hoje, eu estou com a camisa das obras de Irmã Dulce. A frase que diz é a seguinte: o que fazer para mudar o mundo? E a resposta de Irmã Dulce foi amar. Então, a gente tem milhões de exemplos de espíritos tanto encarnados ou como desencarnados que passaram por aqui, que demonstraram que é possível, através de suas obras, demonstrar que realmente são verdadeiros cristãos. Eu começo falando sobre o exemplo realmente de Bezerra de Menezes, que foi, se não me engano, ele reencarnou por volta de 1830, eu não vou saber a data exata, mas que foi um médico, mas que veio de uma família muito pobre, que passou por muitas dificuldades, mas devido ao seu esforço e aos seus estudos, teve condições de ajudar muito e muita gente. E um dos exemplos mais interessantes que mostra sobre o fazer o bem e demonstra o quão a gente é ajudado também por fazer o bem, é que conta que em determinado momento de sua vida, Bezerra de Menezes estava endividado, passando por dificuldades, mas estudando medicina no Rio de Janeiro, e ele estava com a dívida, na época eu não vou lembrar se é 50 mil contos ou 50 mil contos de réis, não vou lembrar a moeda, mas arredondando 50 mil alguma coisa. E ele estava desesperado, em tese, né? Estava preocupado com essa dívida. E eis que um dia bate à sua porta uma pessoa, um estudante, e pede a ele para Bezerra de Menezes fazer banca com ele de matemática. E ele insiste com o rapaz a não fazer, porque ele não era especialista em matemática, ele não gostava de matemática. Mas essa pessoa insistiu tanto, de tal forma, que ele acabou aceitando fazer a banca com esse rapaz. Mas, para surpresa dele, esse rapaz fez o quê? Chegou para ele e falou assim: eu vou pagar tudo adiantado. Então a banca vai ser 50 mil contos, e eu já vou deixar tudo pago. E
Bezerra não querendo aceitar, mas de tanta pessoa insistir, ele acabou aceitando. Moral da história: Bezerra de Menezes vai para a biblioteca, começa a estudar matemática para poder ir da banca. Diria a vocês que até hoje essa pessoa que foi fazer banca não apareceu para tomar aula. E por que eu estou falando isso? É porque a gente às vezes espera para fazer as coisas boas, espera para ajudar o próximo, que as coisas aconteçam em determinado momento. Bezerra de Menezes foi um exemplo daqueles que ajudaram, independente de ter ou não. Ele primeiro ajudava, segundo ajudava, e depois, se pudesse ou se tivesse condições, ele teria algo. Então, a gente hoje precisa refletir com relação a isso. Quantos de nós podem ajudar e devem ajudar, mas não ajudam simplesmente porque esperam o emprego, esperam a sobra do dinheiro no final do mês, esperam que determinada coisa aconteça para poder aí ajudar o próximo. E o verdadeiro cristão, ou o verdadeiro espírita, vai ser exatamente aquele que vai ajudar quando a oportunidade surgir, independente de você ter condições ou não hoje. Primeiro você ajuda e depois pensa no amanhã. Então, quem sou eu para pensar de forma tal que Deus não vai me ajudar ou que não vai estar facilitando de alguma forma a minha vida, exatamente por eu estar ajudando? Será que Irmã Dulce imaginaria um dia que ela deixou a obra que ela deixou hoje? Será que se ela tivesse que pensar, eu não tenho condições de ajudar, vou esperar o convento ou a igreja me ajudar para poder ajudar o próximo, será que ela teria feito a obra que ela fez? Divaldo Franco, será que se ela esperasse ganhar dinheiro com as suas obras ou com seus livros, com a venda disso ou com a venda daquilo, para poder ajudar o próximo, ele teria conseguido fazer as obras que ele fez e que ele está fazendo ainda? Então, às vezes a gente pensa muito antes de fazer algo pelo outro, quando na realidade a gente deveria primeiro fazer, para depois tentar entender e compreender como fazer. Quantas e quantas vezes a gente se preocupa, a gente se estressa com as contas que estão chegando, com a dificuldade que está passando, mas que no final das contas tudo se resolve. E aí a gente para e reflete e pensa assim: eu não precisava ter me preocupado, eu não precisava ter me estressado, eu não precisava ter brigado, eu não precisava ter sofrido por antecedência. E aí a gente vai lembrar de que o maior exemplo que alguém pode ter nos dado de fazer pelo outro foi exatamente Jesus Cristo. Imagine aí se Jesus Cristo só começasse a peregrinação dele se ele já tivesse um bom emprego, se ele já tivesse condições financeiras para estar viajando. Imagine se ele só pudesse sair de uma cidade para outra, se tivesse certeza que na outra cidade ele ia ter alguém para abrigar ele, alguém para dar comida a ele e aqueles que o seguiam. Ele não teria feito nada. Mas Jesus Cristo simplesmente foi lá e fez. Confiou em Deus, sabia que quando a gente sai para semear e para plantar o bem, de alguma forma, todas as coisas ao nosso redor vão se fazer capaz de nos ajudar a fazer o bem. As provas a gente tem todos os dias. Quantas e quantas vezes a gente se preocupa com algo, passa por alguns medos, por algumas aflições, e simplesmente aquele algo se resolve sozinho, como um passe de mágica. Porque a verdade é essa. Muitas vezes a gente está preocupado mas se eu ajudar alguém com uma cesta básica vai me fazer falta, se eu fizer isso vai me fazer falta, se eu fizer aquilo vai me fazer falta. E aí no final das contas você vai, cria coragem e ajuda. E aí descobre que não fez falta. O tema de hoje é exatamente relacionado a isso. É a gente passar a confiar cada vez mais em Deus. Confiar que fazer o bem, em primeiro lugar, é o melhor caminho para a gente. É o melhor caminho que a gente tem a trilhar, porque o dia de amanhã a gente nem sabe se vai vir como encarnado, porque como espírito com certeza virá. Mas com certeza esse dia virá muito melhor e muito mais fácil para a gente se a gente fizer o bem hoje, se a gente fizer as coisas certas hoje, se a gente olhar para o outro
como um irmão. No capítulo anterior, no capítulo 16, que é o capítulo Sede Perfeitos, lá vai ter falando sobre o homem de bem, e lá também fala sobre os bons espíritas. Então, no homem de bem ele deixa claro: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Quando interroga sua consciência a respeito de seus próprios atos, pergunta-se se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil, se alguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez ao outro o que queria que se fizesse por ele. A gente tem se perguntado isso? A gente tem olhado para o nosso mundo e para as coisas que têm acontecido ao nosso redor e tem feito o que gostaríamos que fizesse por nós? O tema de hoje, mais uma vez, é sobre isso. É sobre a gente plantar. É a gente fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar nada em troca. Porque Jesus Cristo deixa bem claro que a sua mão direita não sabe o que a sua mão esquerda dá. Então, quem sou eu para julgar o outro? Quem sou eu para achar que aquele outro deveria ajudar mais? Quem sou eu para achar que eu deveria fazer mais? A mim é fazer aquilo que for possível, aprender que talvez aquilo que a gente acha impossível também é possível e compreender que isso é muito mais fácil do que a gente imagina. É uma questão de confiar em Deus. O Sermão da Montanha fala sobre bem-aventurados os aflitos. E o que é ser bem-aventurado um aflito? A melhor forma da gente praticar isso é praticar a caridade. É tentar de todas as formas diminuir a aflição do outro. É ajudar ao outro em suas aflições. É se colocar no lugar do outro. É não julgar o outro. É fazer o bem. É entender que muitas vezes a aflição do outro hoje é mais importante que o seu bem-estar. É mais importante do que você estar em sua casa, em pleno feriado. É mais importante do que você estar em sua casa assistindo uma televisão, assistindo um filme. Porque às vezes este outro que está aflito só tem a você para ajudar, para que você ajude a este. Então, quem sou eu para julgar se Jesus Cristo diz, bem-aventurados os aflitos? Então, eu tenho que me colocar como aquele que pode sim diminuir a aflição do outro, que pode sim ajudar o outro, que pode sim de alguma forma mostrar ao outro o quão Deus é bom, o quão boa é a nossa vida, o quão boa estão as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. O bom espírita é um bom cristão quando age dessa forma. Um bom cristão é aquele que vai fazer muitas vezes o bem nos mínimos detalhes. A gente passa a entender e a compreender que fazer o bem é muito mais simples e mais fácil do que a gente imagina. A gente vai passar a entender e compreender que não só de bens materiais se faz o bem. Muitas vezes eu posso estar fazendo o bem escutando um amigo que está em aflição, dando um ombro para alguém chorar, conversando para que a pessoa reflita, entenda e compreenda que aquela dor e que aquela aflição que ele está passando hoje faz parte de um aprendizado, mas que de jeito nenhum é para o seu mal. Que Deus não permitiria que nada em nossas vidas acontecesse para nosso mal. Tudo é para o nosso bem. Quando ele fala sobre as bem-aventuranças, é exatamente para mostrar isso. Quando ele fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito, ele está tentando pregar em nossas vidas que a gente seja humilde, que a gente entenda e compreenda que quanto mais humilde eu for, mais simples as coisas serão e mais fácil de entendimento elas serão. Ele deixa claro: bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que são humildes, aqueles que não se acham melhor que o outro, aqueles que não se acham inferior ao outro, aqueles que sabem que de alguma forma o melhor remédio para minhas angústias,
minhas angústias, é simplesmente fé. É compreender e entender que aquele momento foi necessário eu estar passando por aquela dor, por aquele sofrimento. Mas que aquilo é para me tornar uma pessoa mais, quem sabe, menos arrogante, menos orgulhosa, menos egoísta. Nada em nossas vidas acontece para o nosso mal ou para o mal de qualquer um. Deus não permitiria que algo ruim acontecesse com a gente para a gente sofrer apenas por sofrer. Muitas vezes são coisas que a gente mesmo pede para passar, para que a gente aprenda. Então o meu aprendizado muitas vezes passa pela dor e pelo sofrimento que eu estou passando. Ele deixa claro também quando ele fala sobre bem-aventurados os que têm um coração puro. Qual a melhor forma de eu manter este meu coração puro? É vigiando meu pensamento. É eu, muitas vezes, evitar julgar o outro. É eu, muitas vezes, evitar achar que eu sou melhor que o outro, que eu sou superior ao outro, que o outro ainda erra, que o outro ainda faz isso. Quem sou eu para julgar? A gente, quando se torna espírita, a gente entende que cada um de nós está vivendo um determinado momento de compreensão e de entendimento, mas que a todos nós um dia seremos evoluídos tão quão Jesus Cristo, que depende de nós mesmos, uns mais rápido, outros nem tanto, mas todos com o destino de sermos bons. Ninguém nasce, ninguém foi criado para ser ruim, ninguém nasce, ninguém é criado para ser mal. O mal às vezes é necessário, é o que Jesus fala, o escândalo é necessário, mas há de quem o faça. Mas esse há de quem o faça é no entendimento e na compreensão daquele momento. Ele vai sofrer, ele vai arcar com as consequências daquilo que ele fez, mas esse sofrimento e essa dor, essa angústia, essa aflição não é eterna. É só até eu entender e compreender que eu não deveria ter feito daquela forma, que a melhor forma de eu ter agido é fazendo bem, que a melhor forma de eu ter uma vida boa, de eu ter aquilo que eu acho que é bom, é exatamente me tornando um espírito melhor. É eu não julgar, é eu entender e compreender que eu preciso vigiar meu pensamento, porque muitas vezes não adianta eu ser espírita aqui dentro do Luz e Harmonia e todo mundo fala, é bonzinho isso, faz aquilo, isso, mas lá fora não faz exatamente o que tinha que ser feito, ou muitas vezes age de tal forma, mas pensa de outra. Então eu faço bem aqui, acabo dando um dinheiro a alguém, acabo dando uma cesta básica a alguém, fazendo algo por alguém, mas esperando o agradecimento, esperando que a pessoa coloque em um jornal que Francisco fez isso, que Mozo fez isso, que João fez aquilo, que Mozo é bom porque faz isso, porque faz aquilo, que João é isso, é aquilo. Então, que a gente tente entender isso, que a gente tente compreender isso, que bem-aventurados os que têm um coração puro é exatamente aqueles espíritos que estão aprendendo a ser bons, serem humildes, que estão praticando a caridade, como todos os outros em sua aventurança. Ele fala também sobre bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. O que é que eu mais preciso ter para ser uma pessoa mansa e pacífica? Eu diria que paciência. Além disso, eu também preciso ter obediência às leis de Deus e resignação. São 3 características que são muito importantes para que a gente entenda e compreenda o ser manso e pacífico. Mas que a gente também não pense de tal forma que às vezes as pessoas achem que por a gente ser manso e pacífico, a gente seja besta. Mas isso não vem ao caso. A gente precisa fazer o bem. Se o outro de alguma forma está nos fazendo de besta, se o outro de alguma forma está nos enganando, é porque é o momento do outro entender isso, é o momento do outro aprender dessa forma. Mas a nós, compreensão, a nós, paciência, a nós, obediência, a nós, de tal forma, entendimento e compreensão, para que não haja, de alguma forma, medo e insegurança, para que a gente evite o erro.
Porque a gente começa a querer condenar o outro porque o outro nos fez de besta. A gente começa a condenar o outro porque o outro de alguma forma nos enganou. Mas quem sou eu para julgar o outro? Afinal, a gente sabe que a história da humanidade é pesada. E se eu me tornei espírita, eu acredito numa coisa chamada reencarnação. E como tal, a gente passa a acreditar e entender que ninguém que está aqui hoje, provavelmente, deixou de fazer o mal. Ninguém que está aqui hoje deixou de errar. Ninguém que está aqui hoje é melhor do que ninguém, só porque de alguma forma deixou de errar, deixou de fazer coisas erradas, ou deixou de enganar, deixou de mentir. Quem sou eu para julgar? A gente sabe, e a gente entende, e a gente compreende que cada um de nós está em um determinado momento de evolução espiritual. Então eu, hoje, luto de todas as formas para que eu não erre. Luto de todas as formas para que a gente evite só um minutinho. Pronto. Só estou ligando aqui o áudio. Ele voltaria sozinho. Então, assim, quem sou eu para julgar? Porque muitas vezes eu acho que eu sou melhor que o outro, porque hoje eu já não erro mais em algumas coisas. Só que eu não erro em uma coisa e erro em outra. Então, será que realmente eu sou melhor que o outro? Não, muito pelo contrário. A quem mais for dado, mais será cobrado. Então, quando eu me torno um bom espírita e me torno, por consequência, um bom cristão, eu também serei mais cobrado. E não posso temer por isso. Porque Deus deu a cada um, de acordo com cada um pode carregar. Então, meu fardo não é mais pesado do que eu posso carregar. Minha dor, meu sofrimento, minhas angústias, são aquelas que são necessárias para o meu aprendizado. Ainda tem aqui, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Qual a principal característica dos misericordiosos? Trabalhar o perdão. Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender e entender que ninguém ainda, digamos assim, é incapaz de errar. Então, como eu vou exigir de alguém perfeição se eu não sou perfeito? Será que eu realmente tenho moral para cobrar de alguém quando alguém me trai? Será que eu tenho moral para cobrar de alguém quando alguém me rouba? Será que eu tenho moral para cobrar de alguém quando alguém mente para mim? Será que eu tenho moral para fazer do outro aquilo que eu acho que o outro tem que fazer? Será que eu posso cobrar do outro aquele título do capítulo anterior, do capítulo 16, sede perfeitos? Se eu não sou perfeito? Porque a verdade é que a gente, quando pega um tema aqui no Centro Espírita que são escolhidos para a gente sabe que, em primeiro lugar, quem mais precisa aprender é aquele que vem falar. Então, eu, Francisco, sou aquele que preciso entender que posso estar sendo chamado, mas eu tenho muito o que fazer para estar entre os poucos escolhidos. Eu ainda tenho que melhorar muito. Eu ainda tenho que aprender muito. Eu ainda tenho que entender e compreender que não basta eu dizer para Jesus Cristo, eu sou espírita, ou eu sou cristão, ou chamar Senhor, Senhor, não quer dizer que isso vai me fazer entrar no reino dos céus. São as minhas ações, são as coisas que eu fiz, são as coisas que muitas vezes eu pensei em fazer, porque muitas vezes eu posso simplesmente fazer o bem ao outro sem fazer absolutamente nada. Como assim? Eu não posso fazer nada para o outro em termos de ação, mas eu posso fazer pelo outro uma oração e fazer um bem maior do que qualquer coisa que eu pudesse fazer. Então, eu posso fazer ao outro o bem em pensamento. Eu posso fazer o bem ao outro através de uma oração. E às vezes esse bem é muito maior do que qualquer palavra, é muito maior do que qualquer ação, é muito maior do que qualquer coisa que eu posso fazer. Quantas e quantas vezes a gente aqui no centro, ao doutrinar algum espírito que vem sofrendo,
a gente entende e compreende que aquele atendimento só está ocorrendo porque em determinado momento alguém orou por ele, alguém pediu por ele. Algum espírito em determinado momento pediu a Deus que aquele espírito fosse ajudado, que aquele espírito fosse de alguma forma recebido. Então, quantas e quantas vezes eu posso fazer o bem todos os dias de minha vida? Eu não preciso ter dinheiro para orar para alguém. Eu não preciso ter dinheiro, eu não preciso ter casa, eu não preciso ter carro para fazer o bem a alguém. É isso que muitas vezes nos falta de entendimento e compreensão. Porque a gente, muitas vezes, limita a nossa possibilidade de ajudar o outro, porque a gente acha que para ajudar alguém é preciso algo material. Então, será que eu não consigo fazer o bem ao outro orando? Será que eu não consigo fazer o bem ao outro de alguma forma me calando, abraçando? Então, existem milhões de formas da gente ser considerado um bom espírita. Existe milhões de caminhos a serem seguidos para que a gente faça isso. Mas não cabe a mim julgar o outro. No capítulo 16, quando ele fala sobre o homem de bem, depois ele vai falar sobre os bons espíritas. E ele começa falando sobre o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados do bom espírito, do homem de bem. O espiritismo não cria nenhuma nova moral, facilita aos homens a compreensão e a prática moral do Cristo, possibilitando uma fé sólida e esclarecidas àqueles que duvidam ou que vacilam. O que é que ele quer dizer aqui? Muitas coisas que a gente não compreendia há muito tempo, hoje, de forma direta, o Espiritismo vem trazer. Eu, Francisco, me tornei espírita porque eu não consegui entender a vida em nascer, viver, morrer e esperar o juízo final. A vida passou a ter sentido para mim quando eu passei a entender uma coisa chamada reencarnação. E essa reencarnação traz para a gente a possibilidade da gente aprender todos os dias, em todos os momentos. E muitas vezes fazer com que a gente não erre mais, ou que a gente de alguma forma compense os nossos erros do passado, ou que de alguma forma a gente ajude o outro a não errar mais. Que de alguma forma, eu, por exemplo, como um pai, eu sou exemplo para meus filhos, mais do que eu imagino. Então, são nos mínimos detalhes que muitas vezes eu estou tendo a oportunidade de fazer o bem a alguém, seja ela próxima ou não. Onde quer que você vá, você pode fazer bem. Onde quer que você vá, você é exemplo. Então, nós, como considerados espíritas, aqueles que acreditam ser espíritas, por que eu falo isso? Porque o fato de eu frequentar um centro espírita, o fato de eu acreditar no espiritismo, não me torna um verdadeiro espírita ainda. Para me tornar um verdadeiro espírita, eu tenho que ser um bem-aventurado, eu tenho que ser aquele que é bem-aventurado como um aflito, é aquele que é bem-aventurado como um pobre de espírito, é aquele que é bem-aventurado com um coração puro, é aquele que é um bem-aventurado manso e pacífico. É um espírito que está aprendendo de tal forma que hoje não estaria mais se preocupando com as coisas antes de acontecerem. Seria menos ansioso, seria menos sofrido, seria menos dificuldade. Então, quem sou eu para dizer que sou um bom espírita? Não, eu sou um seguidor do espiritismo, digamos assim. Estou longe de me tornar um bom espírita, mas eu tenho esperança de me tornar um bom espírita um dia. Aprendendo aos poucos, fazendo um pouquinho hoje, de tal forma que amanhã eu possa ser melhor do que hoje. De tal forma que eu olhe para o outro e ajude o outro e faça pelo outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse por mim. Quantas e quantas vezes eu precisarei errar para aprender? Quantas e quantas vezes eu precisarei entender que o bem que a gente pode fazer é muito maior do aquilo que a gente imagina. E são nas pequenas coisas que a gente pode praticar o bem. Eu falo isso e repito isso porque
a gente está passando por um momento hoje de transição planetária e a gente ainda leva com a gente a mania ou traz com a gente o fato de caridade ser algo que a gente faz pelo outro apenas materialmente. E a gente precisa mudar. E a gente precisa entender isso. Uma oração pode ser o maior presente que alguém pode receber. Pode ser o maior bem que você pode fazer por alguém. Uma oração verdadeira. Uma oração onde você quer que o outro aprenda. Você não quer que o outro pague pelo que ele fez por você. Você quer que o outro aprenda. Eu tenho uma das maiores lições aqui no Centro Espírita, vou citar um exemplo, de alguém que fazia muito mal a um espírito, e esse espírito, o que fazia quando alguém fazia mal a ele, ele orava por ele e pedia que aquele espírito que estava fazendo mal mudasse, que Deus tocasse seu coração para que ele não mais errasse e ele não mais fizesse mal, e que ele aprendesse que é bom ser bom, como diz um espírito aqui da casa, Zé Grosso. Se é bom ser bom, por que não ser bom? Se é bom fazer o bem, por que não fazer o bem? Então, ele orava por esse espírito que estava ainda fazendo mal, ele fazia de todas as formas, e um dia ele reencontra esse espírito. E quando ele reencontra esse espírito, ele chora e agradece a Deus, porque viu que suas orações fizeram efeito. Então, qual o maior presente que eu posso dar a alguém que me faz mal? É orar por ele, para que ele aprenda a não fazer mais o mal. É desejar a ele sabedoria, é desejar a ele entendimento, compreensão, que o mal que a gente faz ao outro, em primeiro lugar, vem para a gente. Que a dor que a gente causa no outro, volta para a gente. Que essas angústias, que esses sofrimentos, que a gente hoje talvez não entenda porque passa, talvez tenha sido fruto do mal que a gente plantou no passado. Mas que hoje eu posso estar mudando a minha forma de ver, mudando a minha forma de viver e começar a plantar o bem, porque o texto deixa claro com relação a isso. Se a gente planta, a gente vai colher. Deus não quer que a gente sofra. Deus não quer que a gente passe por dores e sofrimentos. Deus só quer que a gente aprenda a ser bom. A forma de aprendizado é minha. Eu que desejo, eu que escolho. A gente fala que o aprendizado vem através do amor ou através da dor. A maioria de nós, a verdade é essa, escolhe aprender através da dor. Porque seria muito mais fácil olhar o erro do outro e ver o quanto o outro está sofrendo e não fazer o mesmo. Vou citar um exemplo pesado. Todo mundo sabe que fumar cigarro faz mal, mas muitos ainda fumam. Vai passar pela dor e sofrimento do que o cigarro causa. Muita gente sabe que fumar, que beber e dirigir é problema, mas muitas vezes a pessoa precisa passar por um acidente para querer mudar. Não adiantou o outro sofrer, não adiantou o outro ter um acidente, porque às vezes eu precisei passar pela dor para entender. Então, a verdade é que muitas vezes a dor, o sofrimento, a angústia que eu estou passando são dores e angústias e sofrimentos que eu escolhi passar, porque foi a forma que eu escolhi para aprender. Mas a verdade é que a gente não precisava passar por essas dores e sofrimentos. Basta a gente olhar para o lado e ver que quem faz isso sofre aquilo. Então, quem planta o bem, colhe o bem. Quem de nós vai imaginar que Irmã Dulce pode estar em algum lugar sofrendo agora? Ela fez tanto bem aqui, não conseguimos imaginar isso. A verdade é essa. E a gente tem certeza que ela não está sofrendo. É capaz de ela pedir para reencarnar de novo, para passar a nos ajudar mais uma vez. Assim são vários espíritos que já passaram por aqui, serão vários espíritos que estão reencarnando nesse momento. Muitos estão vindo neste momento para nos ajudar a entender e compreender que Deus não nos quer sofrendo. Deus não nos faz a dor, o sofrimento. Deus não nos quer isso da gente. Mas nós só aprendemos dessa forma. Quem aqui, hoje à noite, vai lembrar de que a gente pode fazer o bem orando pelo outro? Quem vai lembrar que a gente não precisa ter dinheiro, a gente não precisa ter bens materiais para ajudar o outro?
Nem só de pão se vive do homem. O homem muitas vezes só precisa de um abraço. O homem muitas vezes só precisa de um sorriso. Será que a gente aprendeu a acordar e dar um bom dia? Ou a gente acorda de mau humor a tal ponto que nem um bom dia a gente dá por aqueles que passam pela gente nas primeiras horas do dia? Será que realmente isso é justo para aqueles que não têm nada a ver com isso? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pode nos salvar vidas. Deus só quer que a gente aprenda a fazer o bem. Deus só quer que a gente aprenda a ser bom. Deus só quer que a gente aprenda a, de alguma forma, fazer o bem. Hoje foi feriado em Feira de Santana. Muitos de nós não saímos de nossas casas, passamos os dias aqui, aqueles que viajaram, aqueles que não tiveram condições de viajar, aqueles que ficaram aqui. Será que a gente parou pelo menos um minuto para pensar assim: Deus, obrigado pela oportunidade que a gente está tendo de viver, obrigado por minha casa, obrigado pelo alimento, obrigado pelo trabalho, obrigado pela saúde. Será que a gente lembrou de Deus hoje? Ou a gente só lembra de Deus quando a gente está sofrendo ou quando a gente está precisando? Será que realmente a gente está sendo um bom espírita, um bom cristão? Será que a gente está lembrando o que Jesus viveu por nós? Será que a gente está lembrando aquilo que a gente precisava fazer? Será que quando a gente desencarnar, a gente vai chegar lá do outro lado e falar assim: mas era tão pouco que eu precisava fazer? Por que eu não fiz? Eu me comprometi a me tornar uma pessoa melhor. Eu me comprometi a ser um bom pai. Eu me comprometi a ser um bom marido. Eu me comprometi a ser um bom filho. Eu me comprometi a ser um bom amigo. Eu me comprometi a ajudar aquele que um dia batesse em minha porta. Eu me comprometi a não julgar o outro. Eu me comprometi a entender que a dor do outro pode ser muito maior do que a gente imagina, mas é a dor do outro. E eu tenho que aceitar e compreender que a dor do outro, muitas vezes, ao meu ver, era desnecessária, mas é o aprendizado dele. Foi ele quem precisou passar por aquilo. Foi ele que entendeu que aquilo era uma dor. Foi ele que entendeu que aquilo era uma angústia. Então, quem sou eu para dizer algo a alguém? Quem sou eu para dizer: sejam todos bem-vindos, sejam todos felizes, sejam todos tementes a Deus, sejam todos entendedores e compreendedores de que Deus não erra jamais em nossas vidas, que a dor que eu passo hoje, de alguma forma, eu precisava estar passando, que a angústia e que esse sofrimento e que esse medo que eu estou passando é de alguma forma uma necessidade que eu tenho de aprender, é a minha forma de aprender. Então, eu não posso julgar ninguém. Eu não estou aqui para dizer seja espírita. Eu não estou aqui para dizer seja cristão. Eu estou aqui para dizer: mire-se no exemplo de Jesus Cristo. Siga o exemplo de Jesus Cristo. E se você seguir o exemplo de Jesus Cristo, não vai importar a sua religião. Não vai importar se até você tem alguma religião. Porque você vai fazer o bem. E é isso que vai importar. Porque Deus, em nenhum momento, ao chegarmos no reino dos céus, vai perguntar: qual a sua religião? Aí você vai abrir a boca e dizer assim: eu sou espírita. Se você é espírita, pode entrar. Não. Volto a dizer: são suas ações. São suas ações que vai determinar aquilo que você é. Não importa se você é espírita ou não. Hoje, os irmãos espirituais pediram: o bom espírita é um bom cristão. A gente focar nisso. Mas em nenhum momento ele disse que o bom espírita está salvo. Se você é bom, não importa. Você é um bom cristão. Então, assim como eu acredito que o bom, independente de sua religião, vai ser sempre bom. É o que Zé Grosso fala: se é bom ser bom, por que não ser bom? Que a gente pare, que a gente reflita, que a gente entenda, que a gente compreenda o quão
Deus tem trabalhado na vida da gente, o quão Deus tem nos dado a oportunidade a todo momento da gente de fazer algo diferente e mudar, virar a chave e de uma hora para outra a gente parar de sofrer. O texto diz no final que o Senhor de bênção vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida derrame seus frutos sobre vós com abundância. Crede e orai. Nós realmente cremos? Nós realmente acreditamos que Deus é bom? Nós realmente acreditamos que Deus está presente em nossas vidas? Será que a gente acredita? Porque se a gente realmente acreditasse, é justo a gente sofrer? É justo a gente ter medo? É justo a gente ser ansioso? É justo a gente reclamar? É justo a gente blasfemar? Será que realmente a gente está neste caminho de se tornar um dia um bom espírito, um bom cristão? Será que nós estamos querendo chegar ao reino dos céus e sermos recebidos como aqueles que mudamos e nos tornamos espíritos melhores, que somos capazes de fazer o bem, que somos capazes de desejar o bem, que somos capazes de orar pelo outro, que somos capazes muitas vezes de nos anular para estar ajudando o outro? Será que a gente é realmente capaz disso? Será que a gente realmente confia em Deus? A gente vai encerrar o trabalho de hoje com a primeira mensagem que eu recebi num dia. Então eu tenho essa superstição, digamos assim. Hoje eu recebi uma mensagem que falava mais ou menos assim. Estava numa mensagem lá no Instagram, que eu acho que é no Mensagens de Bezerra de Menezes. E aí ele começa a mensagem da seguinte forma: filhos queridos, gostaria de, humildemente, pedir a cada um de vocês um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, um pouco mais de fé, um pouco mais de esperança, um pouco mais de espiritualidade, um pouco mais de oração, um pouco mais de esforço, um pouco mais de perdão, um pouco mais de amor. Não é muita coisa, só um pouco mais, porque o pouco com Deus é muito. Que a gente, de alguma forma, busque fazer um pouco mais pelo outro, que a gente, de alguma forma, busque fazer um pouco mais pela humanidade, pelo nosso planeta, pelo nosso vizinho, por nossa família, que a gente faça um pouco mais por todos, porque no final a gente vai estar fazendo um pouco mais pela gente mesmo e fazendo um pouco mais por Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. E antes de encerrar, fazer o tema da próxima segunda-feira, que é capítulo 9, Bem-aventurados que são dóceis e pacíficos. E o item 7, a paciência. A oração final de hoje, eu vou encerrar com o último parágrafo do capítulo. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. Que o Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida derrame seu fruto sobre vós, com abundância. Crede e orai. Simeão Bordeaux, 1863. Que tenhamos uma ótima semana, que Deus nos abençoe, e que todos aqueles que de alguma forma assistam essa mensagem encontrem um pouquinho de amor, de paz e de esperança por dias melhores. E acima de tudo, fé em Deus. Paz e gratidão a todos. Boa noite a todos.